Antena Zero. Les anarchistes, les anarchistes. Alô, amigo e amiga, seja bem-vindo ao Antinomia, podcast da Biblioteca Terra Livre em parceria com a Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Eu sou o Edu e tenho a honra de abrir alas a esse novo projeto da Biblioteca Terra Livre. Estou aqui ao lado de Adriano Skoda. Fala, Adriano. E aí, Edu, beleza? E do Vitor Aragon. Fala, Vitor. E aí? Adriano, conta aí pra gente o que é a biblioteca. Bom, a biblioteca é um projeto que começou 10 anos atrás, com a ideia de preservar a memória do anarquismo e fazer com que essas ideias continuassem vivas, e buscou, através de muitas maneiras, ao longo desses 10 anos, tentar dar corpo para isso. A gente organiza grupos de estudo, cineclubes, tem um espaço físico, centro de documentação, e a gente está começando esse projeto para conseguir fazer com que as ideias anarquistas também estejam nas ondas do rádio. E Vitor, então como que o Antinomia entra nessa ideia aí da biblioteca? Eu acho que a Antinomia entra mais ou menos nisso que o Adriano comentou, né? É um projeto que a gente tenta, talvez, atingir um maior número de pessoas pela internet, né? E dialogar, na verdade, também com essas pessoas, né? Então, se as pessoas tiverem pautas que a gente possa discutir, que elas possam querer mandar pra gente, a gente vai discutir essas pautas, e a ideia mesmo do podcast é essa, né? Discutir questões que são contemporâneas num ponto de vista anarquista e trazer um pouquinho das referências, né, do movimento, conceitos e tal. Acho que é mais ou menos isso aí a ideia do podcast. Beleza, então, gente. Então, para começar, agora a gente vai pro nosso primeiro quadro, Guerra de Classes. Vivemos em um tempo de crescimento da violência urbana. O aumento de casos bárbaros, como a tortura do jovem no supermercado Ricoh, na zona sul de São Paulo, são exemplos que vão no mesmo sentido das conclusões divulgadas pelo anuário divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Embora o relatório aponte a queda de homicídios, os números mostram o aumento da letalidade policial, acompanhado pelo crescimento do registro de armas letais, do feminicídio e o recorde de estupros. Vitor, o que esses números, esses casos que a gente viu de tortura, não só cometidos pelas forças policiais, mas forças de seguranças privadas, dizem sobre os nossos tempos que a gente vive? Pergunta difícil, né, meu? Caramba. Tipo, vai, joga, toma essa. Vai. Pra começar a chegar chegando. Legal, tá. Então vamos lá. Acho que esses casos eu acho que faz com que a gente pare pra pensar um pouquinho, que na realidade, assim, é um tipo de violência, né, que ele é localizado num certo tipo de sujeito, né, tanto pelas forças públicas quanto pelas forças privadas, mas que a gente tem que pensar também que essas forças privadas, tipo segurança do supermercado da Ricoh e tal, e vários outros casos de outros supermercados que a gente viu também, né? Na realidade, essas pessoas, elas acabam tendo treinamentos, né, de segurança, que geralmente elas são feitas por policiais, né? Então, os sujeitos que sofrem dessas violências, elas são pessoas que são enquadradas por aqueles sujeitos perigosos que, na verdade, são o perfil, que é o perfil do criminoso, né?
tô fazendo aspas no ar aqui, é o perfil do criminoso que é construído pelo Estado, né? Então, eu não sei o que vocês acham sobre isso, eu acho que eu penso mais ou menos nesse caminho. Eu lembro de ter, quando a notícia veio à tona, começou a tentar se explicar qual que era essa empresa, uma empresa terceirizada, então que já tem essa condição de violência na própria relação de trabalho, e parece que os proprietários são de São José dos Campos, e é um grupo de policiais que parecem são donos dessa empresa de segurança, né? Então esse treinamento que a gente tem é um treinamento que vem de alguma maneira dessas treinamento das forças policiais, e eu acho que tem uma condição que é pensar essa violência do treinamento, mas também a violência econômica que está colocada para os seguranças, que o que me parece que me motiva muitas vezes esse tipo de ação em segurança do supermercado é uma ação que ele pensa que ele eventualmente pode, não realizando uma coerção explícita, ele estaria, na visão do proprietário, sendo conivente com aquilo, logo eventualmente poderia ser comparsa e isso levaria à demissão dele. Então, o uso da violência extrema por parte dos seguranças nessa condição me parece que é também uma consequência dessa violência econômica que se coloca pro cara falando assim, mano, você já tá fudido ganhando R$1.000, R$1.500, na melhor das hipóteses, trabalhando 12 horas por dia, e aí o cara com o receio de perder a sua condição de trabalho, o seu ganha-pão, ele usa da violência para demonstrar serviço. Então acho que tem... E também acho que tem um ponto que tá cada vez mais banal você resolver conflito, treta, usando cada vez métodos mais violentos, né? Isso que também me chama a atenção. E, sei lá, sou bem pessimista nisso. Sei lá, eu tava dando aula, tive que explicar Código de Hammurabi para criançadinha de 11 anos. Ela tava explicando, né? Olho por olho, dente por dente, aquela coisa toda. Então, se você... se te roubam, você tem o direito a roubar, então, da pessoa que te roubou. Se te ofendem, você tem o direito a ofender, aquela coisa toda, tá? E, bom, quis fazer uma discussão e mostrando o quão é absurdo e o quão nós evoluímos, né? Quanto, enfim. E a criançada ficou completamente, enfim, revoltada comigo quando eu falei que tava errado o Código de Hammurabi, assim. Sério, mano? Sério, ficaram revoltados, falaram, não, professor, é isso aí, tá certo, tem que seguir essa regra. E eu não estava preparado para essa reação com crianças de 11 anos. E eu fiquei lá naquela situação, assim, né? O que eu faço agora? E eu tentando, não, gente, mas espera aí, né, vamos... E se eu resolvesse as questões aqui, por exemplo, se vocês ficam aloprando na minha aula, eu também resolvesse as questões dessa forma. Eles, não, professor, tá certo. Jovens punitivistas. Pois é, crianças de 11 anos com punitivismo querem ali enraizado, gente. Então, acho que é por isso que todos esses casos, na realidade, não mostram que a violência, ela faz parte do nosso cotidiano, né? E essas violências que a gente vai sofrendo, as microviolências que a gente vai sofrendo, vai acumulando até chegar num ponto onde o cara é amparado, né, por um discurso que vem de cima, dando força para ele, sei lá, externalizar essa violência em pessoas mais fragilizadas, o cara não vai pensar duas vezes em fazer isso, né? Eu acho que chama atenção também quando isso fica muito explícito, como uma violência também do patriarcado, como isso de alguma maneira tem introjetado nessa forma de violência, quando os índices de assassinato diminuem, mas os índices de violência contra a mulher explodem, né? Então... o anuário mostrou que em 2018 houve o recorde de estupros no Brasil. São 13 estupros por minuto. Não. Um estupro a cada 13 minutos. Então, é absurdo. E aí entra também nessa onda que a gente tá vivendo de bolsonarismo como uma reação aos pequenos avanços que tivemos, né? Eu acho que também dá pra gente interpretar dessa forma, né? Também. Então. Mas também agora pensando nessa questão também de casos de violência. De que maneira também a gente pode relacionar, pensando aqui, com crise econômica? O que vocês acham? Vocês acham que tem a ver ou não? Ou é só uma questão... Enfim, é só uma coincidência que cada vez mais o pessoal tá sofrendo com a questão de trampo, vai? E também tá extravasando a violência.
Cara, eu acho que a questão econômica no que diz respeito, por exemplo, se a gente pegar eu não sei como que seria o cruzamento desses dados, né? Mas se a gente pode pensar, por exemplo, o tanto de desempregados que a gente tem cruzando com o índice de violência, eu acho que não é por acaso que os números eles sejam tão altos assim, né? Porque estava até conversando ontem, a gente teve ontem, né? Olha eu falando pro podcast, mas enfim, a biblioteca tem o grupo de estudos, né? E a gente conversando lá entre as pessoas do grupo de estudos. E uma das pessoas falava assim, puta, eu não sei, acho que tem uma sensação, assim, eu não sei se vocês perceberam, mas as pessoas, elas estão... parece que algo mudou e a pessoa não soube explicar direito. E eu acho que é justamente essa sensação de insegurança, né? Essa sensação de insegurança, de incerteza, né? Gera o medo, né? Essa sensação de insegurança e de incerteza faz com que as pessoas elas reajam, inclusive de forma violenta, né? Tentando se afirmar, talvez, né? Acho que a violência que a gente vê com os grupos mais fragilizados, elas são violências que essas pessoas elas investem sobre o outro para se afirmar. É um momento de controle que aquela pessoa tem sobre um outro. Pelo menos é aquele momento que ela tem que ela consegue controlar a porcaria da vida dela, assim, porque de resto ela não controla se ela vai ficar desempregada depois de uma semana, porque agora, sei lá, já não tem mais lei trabalhista nenhuma que dê essa estabilidade para ela não tem mais o controle do salário, ela não tem o controle do tempo do serviço dela, enfim, tudo explodiu. Eu acho que talvez essa violência ela esteja num lugar profundo assim, das pessoas, né? Eu acho que quando a gente está, pelo menos pensando nessas cargas de trabalho e nas pressões emocionais que quem tá no mundo do trabalho com medo de perder o trabalho tem enfrentado, é isso. A gente se dispõe para manter a nossa remuneração, a aceitar coisas no ambiente de trabalho que deveriam ser proibidas, eventualmente, da quantidade de horas ininterruptas trabalhadas, de um cansaço e aí o deslocamento pela cidade. Não são poucas as vezes, chegando em casa depois de muitas horas de trabalho, tendo saído de casa às 5h30 da manhã e chego no final da tarde, eu me percebo com pouca paciência. Então, como que as poucas horas de sono, um ambiente de estresse permanente, um medo permanente com as reformulações no universo escolar, que é um universo onde eu estou inserido como trabalhador, como isso faz com que a gente, muitas vezes, não toma conta ou não percebe o nosso comportamento, a gente está muito mais hostil, exatamente por conta dessa violência permanente ou dessa pressão permanente que a gente tem sobre nós. Assim. Então, poucas horas de sono, muita cobrança, um medo permanente do desemprego, as contas chegando e as contas subindo. Então, eu acho que isso vai criando essas condições bem objetivas para a gente despertar esse espírito de ódio e de violência, e muitas vezes isso a gente estoura contra os mais frágeis, né? Ou contra aqueles que estão próximos de nós e que a gente sabe que a gente vai conseguir montar sobre essas pessoas, ainda que inconscientemente. Eu acho que é por aí, acho que a chave é pensar que a violência, ela não tá... Óbvio que ela tá muito mais explícita nesses casos de violência física, e ainda uns casos que a gente pode até falar de barbaridade, né? Mas o cotidiano tá violento, né? O trabalho tá cada vez mais violento. A ideia de que cada vez mais você não sabe se você pode... Primeiro, se você tem uma carteira assinada, você pode ser mandado embora num 2, você não sabe. Quando você pode entrar para a fila do desemprego. Se você tá no desemprego, você vai arranjar bico, e cada vez mais bico tá sendo formalizado. Essas porra de trampo de aplicativo aí. PJ, MEI, o caralho a 4. E acaba tornando o cotidiano violento. Então, porra, se minha vida já é violenta, por que eu não posso exatamente exercer a violência sobre o outro, que nem o Vitor acabou de comentar, né? Mas agora vamos tentar pensar como que o anarquismo interpretava essa questão, então, da violência. Agora vamos tentar pensar num nível um pouco mais conceitual, nossa pílula de teoria. Vamos para o nosso próximo quadro, então vamos falar de anarquia. A
bandeira do anarquismo, com seu lema libertário, vai sepultar o liberalismo mal cheiroso e reacionário. Bakunin está de volta. Então nesse primeiro episódio a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar de anarquia, né? Hoje a gente vai falar sobre terrorismo de Estado, né? E para falar um pouquinho de terrorismo de Estado, né, a gente tem uma referência aqui, um livro muito bom, inclusive, editado pela Entre Mares, né? É uma galera lá da USP, né? Uns pesquisadores da USP, do Grupo de Pesquisa Poder Político, Educação e Lutas Sociais. E o texto que eu li aqui para conversar um pouquinho sobre o que seria terrorismo de Estado é o texto da professora Lúcia Bruno, né? Poder Político, Estado e Terror de Estado, né? E aí nesse livro aqui é bem interessante porque a Lúcia, ela vai tentar conceituar, né, o que seria, né, o poder político, o Estado e o terror de Estado a partir de uma discussão, de um contexto, né, que é bem contemporâneo, né, que é sobre os debates que vem acontecendo já há algumas décadas, né, que vai se consolidar nos anos 90, que é a partir de duas palavras que se tornaram comum, né, que é globalização. Opa! Globalismo. Ó, acho Olavo, que assim, Olavo. Acho que o Olavo já tá na cabeça, né? Isso é doutrinação. É globalização e neoliberalismo, né? E aí, a partir desses dois conceitos, né? Ela vai meio que falar como que se deu no processo de desenvolvimento econômico da globalização e do neoliberalismo, né? Como que o capital ele vai se mundializar, né? E com a mundialização do capital, a mundialização também da classe trabalhadora, né? E a classe trabalhadora, então, tornando-se global, né? Ela vai se dividir cada vez mais, se fragmentar cada vez mais, né? Então a divisão internacional do trabalho ela vai se aprofundar, né? E com a fragmentação da classe trabalhadora, fragmenta-se inclusive as lutas da própria classe, né? Então é um problema que a gente vê hoje, né? As lutas a gente não consegue convergir, dialogar, as lutas não dialogam muitas vezes, né? Então um setor faz greve e a gente não sabe por que esse setor está fazendo greve, né? E às vezes o próprio trabalhador, isso faz com que o trabalhador ele entre em conflito, né? No interior da sua própria classe, né? Dentro desse contexto então de fragmentação da classe e a fragmentação das lutas, o poder da classe trabalhadora ele diminui, né? E diminuindo o poder da classe trabalhadora, a margem de manobra da burguesia, que já se internacionalizou, ela aumentando alguns índices, que nem o desemprego que a gente estava falando, né? E a precarização do trabalho, né? E essa concentração concentração global do capital, ela vai se localizar principalmente nas multinacionais, né? Então esse é meio que o panorama que ela dá no sentido econômico, para falar um pouquinho das bases aí desse novo contexto. Agora deixa eu fazer uma pergunta só para ficar mais claro, que eu não sei se o ouvinte está com a mesma pergunta que eu. Esse recorte que ela faz da globalização, ela marca um período, ela define bem qual que é, porque a globalização, dependendo do autor, ele pode ir lá a 1500 no começo, pode falar do começo do século XX, ou pode pensar a partir da década de 70. Ela vai partir dos anos 90. Então ela vai partir de um debate que já está consolidado, de globalização, né? Óbvio que globalização nos anos 90 tinham vários autores dando vários pontos de vista, mas ela vai elencar os pontos comuns de todos esses autores, né? Sobre a globalização. E a partir daí ela vai começar a discutir também qual que seria o quadro político dentro desse contexto de globalização e neoliberalismo, né? E nesse momento ela vai recorrer a uma distinção, né, entre o que seria o poder político e o Estado,
Porque geralmente a gente faz uma associação entre o poder político e o Estado e acaba confundindo uma coisa com a outra, né? Então ela vai recorrer bastante à leitura do Clastres, né? O antropólogo Pierre Clastres, A Sociedade contra o Estado, para falar um pouquinho sobre o que seria esse poder político, né? E no sentido inverso, na antinomia, né? No sentido inverso desse poder político não estatal, a gente tem o poder de Estado, que nada mais é do que uma outra forma de organização do poder político. Então, o Estado nada mais é do que uma forma de organizar o poder político, né? E o Estado, sendo essa forma de organizar o poder político, ele é histórico, socialmente construído, né? Que tem suas relações que vão se sacralizar com a religião e por aí vai. Ou seja, então dá pra gente fazer política fora do Estado. Partindo do ponto de vista da Lúcia Bruno e nosso, acho, né? Sim, dá pra fazer política pra fora do Estado. Ah, tá. E a pergunta que fica então você deu o contexto todo, o que é esse terrorismo de Estado? Terrorismo de Estado então seria o seguinte, né? O Estado, então, pensar o Estado hoje é pensar o Estado numa dualidade, né? Então, de certa forma, a gente tem dois tipos de Estado, né? Um Estado que é um Estado amplo, que corresponde à gestão do poder político a nível internacional, né? Levando em consideração aquele contexto econômico que ela colocou e de concentração do capital na mão das empresas transnacionais, né? Então, essas empresas transnacionais, os órgãos multilaterais, a gente pode entender também como uma concentração do poder político, e é o que ela vai chamar de Estado amplo, né? E em oposição, antinomia de novo, né? Em oposição ao Estado restrito, que seria o Estado nacional, Estado-nação, né? Esse Estado-nação, a gente entende, né, que o Estado-nação ele meio que serve de proteção ao capital, né? Partindo de um ponto de vista social-democrata, né? O Estado ele vai proteger, né, garantindo os direitos e por aí vai, né? Mas na realidade, nesse contexto, né, então esse Estado, dentro desse contexto internacional, ele vai sofrer as intervenções econômicas e vamos dar início a um processo de privatização. A privatização, na realidade, tem o seu outro lado, né? A privatização do Estado neoliberal, ele tem um outro lado, que é o aumento, né, da repressão do Estado, por parte do Estado. Então, o Estado restrito, ele não diminui, porque, na verdade, esse Estado restrito só faz aumentar a repressão do próprio Estado, né? Então é por isso que entra nessa ideia do terror de Estado, né? Então deixa eu fazer uma pergunta cruel, ou pra gente deixar claro. Então, quando os anarcocapitalistas reivindicam que o Estado não deve intervir na economia, mas não reivindicam o fim da polícia e nem dos exércitos, significa então que eles estão só reproduzindo a lógica do terrorismo do Estado, é isso? Exatamente, e reforçando a ideia, reforçando, na verdade, as práticas do Estado amplo. Porque, na realidade, esses organismos, essas empresas transnacionais, esses organismos multilaterais, eles não são... a narrativa não está não é que eles fazem parte não são um Estado, portanto não estão gerindo, né, o poder político, mas na realidade eles estão, né, e eles intervêm justamente nesses Estados nacionais, fazendo com que esses Estados nacionais sirvam os interesses do capital internacional, ao mesmo tempo que ele reprime a população. Então, tipo, esses anarcocapitalistas, na realidade, eles são muito estatistas, na real, né? Ouviram? Tem uma pergunta também. Pensando, então, em Estado amplo, será que a gente pode, então, pensar
que tem uma esfera do Estado amplo, que são as grandes organizações, as grandes empresas, mas a gente também tem uma esfera menor do Estado amplo, que, por exemplo, no caso das milícias, dá pra gente colocar, então, que terrorismo de Estado, desse Estado amplo, pode ser tanto, sei lá, vamos pegar aí Google, Facebook, e todas as consequências das políticas... Monsanto e todas as consequências políticas, né, das decisões econômicas dessas empresas, como também esse outro lado, que aí a gente, numa leitura mais tradicional, a gente considera como leitura, enfim, o submundo do crime, algo assim, né, quando a gente vai interpretar as milícias. Mas as milícias também não dá pra gente julgar como um Estado amplo? Eu acho que talvez... Tem um outro autor, né, o Eduardo Colombo, tem um texto que foi lançado pela editora Imaginário, se chama Estado como Paradigma de Poder, né? E eu acho que talvez essas milícias e todas essas violências que a gente estava inclusive comentando antes, né, elas sejam a interiorização do Estado, que é a tese do Eduardo Colombo, né? Então, o Estado ser um paradigma de poder, né, ele é acho que talvez seja o Estado total. O Estado total é quando o indivíduo ele incorpora o Estado como um paradigma de poder, né? Então, acho que essas milícias elas têm a sua dinâmica social em diálogo com os estados restritos e amparados também aos interesses do Estado amplo, mas eu penso também que como que esse próprio Estado ele se torna total quando ele está dentro do indivíduo, dentro de cada pessoa. Boa. Ou seja, o Estado somos nós também. Somos nós. Ah, entendi. Então, bom, esse foi o primeiro momento, o primeiro episódio, então, mas a gente vai voltar nesse assunto nos próximos episódios. Só foi uma apresentação aqui, um pequeno momento de teoria anarquista, uma pequena pílula, e agora a gente vai para o intervalo e voltamos já com o Antinomia. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Mad Pizza, toda quinta-feira. Você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui da Antena Zero, cara. Quem falou que é seu, meu? Meu programa. Tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai daqui, velho. Ô, para aí. Chega! Mad Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Antena Zero. Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu. Não é pra falar, eu vou falar só o meu nome. Não, o programa é meu, cara. Tem que falar o meu nome. Rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Por Henrique Pizza. Mad Christian e Henrique Pizza. Meu nome veio primeiro, cara. Não é você tá aqui, velho. Não é nem você, cara. O programa é meu. Ih, seu caramba, sai daqui. Vai, tá. Quinta-feira, 8 da noite, na Antena Zero, Mental Pollution. Crust, The Beat, Metal Punk. Apresentação, Mauro Escárnio. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Rádio Raio. Estímulos e urgências sonoras. Músicas, conversas, recortes de texto, filmes e vida. Sobre temas que impulsionam e inspiram Agindo Agora. Todo domingo, às 9 da noite, com Rashi Pash e Vanessa Nicolave, aqui na Antena Zero. Cine Zero, lançamento, clássico, trilha sonora. Todos os domingos às 8 da noite.
Antena Zero. Antena Zero, expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero, 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 zero. Voltando então com o programa Antinomia, uma parceria da Biblioteca Terra Livre com a rádio Antena Zero, a rádio que não toca apenas o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Agora vamos falar um pouquinho de memória, vamos rememorar aqueles e aquelas que viveram antes de nós no quadro Ângelos Novos. Dia 16 de setembro de 1923, Osuji Sakai e Ito Noe são brutalmente assassinados. Bom, pra gente entender esse episódio, vamos voltar só um pouquinho aí no contexto do anarquismo no Japão, que é algo que a gente quase não vê, né? A gente sempre fica pautado muito no anarquismo na Europa, aquela história mais clássica. Bom, no final do século XIX, o Japão ele vive um momento de abertura capitalista, que é conhecido como a Era Meiji, né, do imperador Meiji, que ele vai abrindo o Japão, que estava bem fechado ali, num contexto que até alguns autores falam de um feudalismo japonês, aquela história toda. E, bom, abriu as portas para o capitalismo, abriu as portas também para a exploração, e aí começa a surgir ali o proletariado japonês, né? Eduardo, professor, não existia exploração no Japão antes da chegada do capitalismo? Existia, mas como, então? Como a gente estava falando? Como estava falando, querido Adriano? A gente estava falando de feudalismo, então feudalismo tem aquela estrutura de servidão, não é? Dos nobres, que aí no caso teria muito mais ligados ali a um shogunato no Japão, com os servos, né? E aí agora a gente tem o assalariamento. Bom, e aí entra também o anarquismo nessa, né? Um personagem muito importante foi o Osuji Sakai, que ele era um jovem, era ligado, fez uma faculdade, não lembro do que agora, pra ser sincero. E ele foi muito importante porque ele fundou alguns dos primeiros jornais anarquistas no Japão. E ele traduziu alguns autores, por exemplo. A primeira tradução de Kropotkin para o japonês foi da autoria dele. Ele se casou com a Ito Noe, e a Ito Noe também uma militante muito importante, porque, bom, gente, imagina isso que a gente estava falando de um país que estava quase com o feudalismo ali no século XIX. E a Ito Noe publicava textos e fazia palestras, conferências falando da importância da defesa do aborto, falando dos direitos das mulheres, falando de sexualidade. Imagina isso numa sociedade completamente conservadora. Bom, o Osuji Sakai e a Ito Noe em diversos momentos foram presos, porém eles também tinham uma notoriedade, então era difícil segurar eles, vamos dizer assim. Eis que em setembro de 23 houve um terremoto ali em Tóquio, e foi um terremoto que criou uma situação de caos ali, foi um terremoto numa intensidade bem grande. E numa situação de caos, um chefe da polícia aproveitou a situação, prendeu ilegalmente, né, sem mandado judicial, sem nada, então sequestrou, na verdade, o Osuji Sakai, a Ito Noe, que eram companheiros, e um sobrinho do Osuji Sakai de 8 anos. E aí eles foram torturados até a morte e jogados numa vala comum. A criança também? A criança também, de 8 anos. Também. Os 3 foram mortos e aí a polícia tentou dar o sumiço, né? Só que aí acharam o corpo, fizeram uma campanha muito grande e até que o imperador teve que condenar o chefe de polícia de Tóquio. Então,
É importante a gente lembrar dos dois, tanto do Suki Sakai como da Ito no E. No dia 17 de setembro de 1887, foi o primeiro número do jornal La Révolte, de Jean Grave, que é, na verdade, a continuação do jornal publicado inicialmente por Piotr Kropotkin com o nome Le Révolte. Tanto aqui o La Révolte, que é a data que a gente está lembrando aqui, que teve seu primeiro número publicado há 132 anos atrás. Tá bom de matemática, hein? Tá vendo? Foi rápido, hein, até. Tanto como o La Révolte, que foi do Kropotkin, eles foram muito importantes porque eles fizeram uma parte ali de uma trilogia, praticamente, dos jornais anarquistas mais importantes da França, né? Primeiro veio o Le Révolte, do Kropotkin, que era publicado pelo Kropotkin, dirigido pelo Kropotkin, né? O La Révolte, do Jean Grave, e depois o Le Temps Nouveau, também do Jean Grave, né? Ao longo, salvo engano, eles ficaram quase... O La Révolte, ele teve alguns momentos de diário, e depois ele se consolida como diário como Le Temps Nouveau, né? Então, relembrando aí um importante momento da publicação, da difusão anarquista. Só chamar a atenção que é nesses jornais que a teoria anarcocomunista vai se desenvolver. Então, quem quiser saber mais, acesse os jornais. Que estão online, né? Você joga, você pode achar em PDF. Todos os jornais. Beleza, então. Agora a gente vai para o batente. Gente, vamos agora pro No Batente, que é a ideia do quadro, só pra gente apresentar um pouquinho também, vai ser trazer notícias do mundo do trabalho e das lutas sociais, dando voz a quem vive as contradições do capital no batente e para quem está na luta na linha de frente. Então, gente, nesse quadro aqui, se vocês, ouvintes, tiverem notícias de manifestações, de atos, de protestos, ou então vocês querem noticiar algum conflito que vocês vivem no trabalho de vocês, manda pra gente que esse é o espaço, tá bom? Hoje a gente vai comentar, na semana passada, a manifestação organizada pelo Coletivo Negro do MTST e pela Uniafro, no protesto do caso do menino que foi torturado e chicoteado no supermercado Ricoh. A manifestação ocorreu no dia 7 de setembro, em frente e dentro do supermercado, e reuniu cerca de 1.000 pessoas. Agora, pra gente acompanhar um pouquinho como é que foi, a gente vai ouvir um áudio da manifestação. Nós, o Coletivo Negro do MTST, viemos das mais diversas regiões da periferia de São Paulo para fazer uma denúncia e afirmar que a violência racista nunca mais encontrará o nosso silêncio. O Ricoh, empresa que fatura mais de R$1 bilhão por ano às custas das famílias das periferias, majoritariamente negras, nos mostrou com chicote, mordaça e seus capitães do mato como valoriza mais seu lucro do que a vida. Um jovem negro menor de idade, ele foi simplesmente chicoteado porque pegou uma barra de chocolate dentro desse mercado. Tem gente nas redes sociais que está falando, não, mas vocês estão defendendo o bandido.
Aí a gente pergunta pra vocês, depende o que vocês, essa gente, entende de bandido no Brasil. O que é bandido pra vocês? Porque por uma barra de chocolate, vocês chicotearam um menor negro, mas ao mesmo tempo aplaudem aquelas pessoas que estão roubando dinheiro público lá em Brasília em milhões. Racistas, fascistas, não passarão! Racistas, fascistas, não passarão! Racistas, fascistas, não passarão! Um jovem negro preso e chicoteado em 2019 talvez seja o maior exemplo de que racismo ainda vive, né? Então, acho que é difícil pensar uma imagem mais forte do que essa, né? Pode crer. Eu acho que e não tem como não associar isso que aconteceu com a escravidão, né? Com o período que a gente viveu, né? Acho que não dá. É a primeira imagem que vem na nossa cabeça é essa mesmo, e a herança colonial que a gente tem, ela na verdade, ela não está circunscrita num determinado momento, mas ela é cotidiana, ela está aí, batendo na nossa cara. Né? Não é só econômica, né? A não nossa é herança colonial. Exatamente. E é uma herança também que nos métodos de tortura, né? Porque a gente fala da tortura como, lembrando muito do período da ditadura militar, como se fosse um conhecimento próprio de determinados grupos da polícia, mas como essas estratégias de tortura estão disseminadas também na base da sociedade, em alguns grupos que estão usando isso para humilhar e para, enfim, destruir a vida desse jovem, né? Porque é isso, né? Por mais que a colonização ela tenha acabado, né? As práticas coloniais elas se perpetuam, né? Elas ainda estão dentro das estruturas que republicanas, né? Em tese que a gente tem, dentro das estruturas privadas, né? Das empresas privadas, porque essas práticas elas são muito mais perenes do que outra coisa, né? E só para trazer uma outra notícia importante, acho, para o nosso contexto, quando a gente está falando da violência do Estado, da privatização e desse processo neoliberal, os Correios entraram em greve na quarta-feira às 10 horas da noite, exatamente lutando contra a privatização por manutenção, não é nem melhorias, mas manutenção das suas direitos trabalhistas. Então, ouvintes, estejam atentos e sejam solidários, porque essa luta provavelmente é uma das que o governo atual está encampando e a gente deve manter os nossos olhos atentos na resistência. Bom, agora vamos para o próximo quadro, vamos falar um pouquinho aqui de cultura com Fuego de Vida. A gente vai trazer para o nosso ouvinte uma canção agora dos anos 70 de uma compositora estadunidense que se chama Joan Baez. Ela participou da trilha sonora do filme Sacco e Vanzetti, que foi realizado em 1971. E essa música tem os arranjos de Ennio Morricone, que é um dos personagens icônicos do cinema italiano.
Against us is the law with its immensity of strength and power. Against us is the law. Police know how to make a man a guilty or an innocent. Against us is the power of police. The shameless lies that men have told will evermore be paid in gold. Against us is the power of the gold. Against us is the racial hatred and the simple fact that we're poor. The workers and the poor. For all of this I'm safe and strong and hope is mine. Rebellion, revolution don't need dollars, they need this instead. Imagination, suffering, light and love and care for every human being. You never kill, you are a part of strength and life. The revolution goes from man to man and heart to heart. And I sense when I look at the stars that we are children of life. Death is small. Estamos de volta com o quadro Fuego del Vida e primeiro fazer um breve comentário. A intérprete, a Joan Baez, ela anunciou recentemente que está se aposentando dos palcos, então depois de quase meio século de militância nos palcos, denunciando as diversas formas de violência do Estado, denunciando as guerras, foi uma personagem fundamental na denúncia da Guerra do Vietnã, no movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Ela então vai se aposentar. Foi uma personagem que ficou conhecida por ter sido uma intérprete de músicas de protesto, e a gente traz essa música também em homenagem a Joan Baez, lembrando, junto com essa cantora, desse filme maravilhoso, Sacco e Vanzetti, de 71, como eu disse anteriormente, que é um filme que retrata de uma maneira bastante fiel o processo de julgamento desses dois imigrantes italianos que estavam nos Estados Unidos nesse contexto do final da Primeira Guerra Mundial e momentos posteriores. E acho que a gente estava aqui nos bastidores durante a música tocando, refletindo um pouco sobre essas similaridades da análise desse processo de terrorismo do Estado e desse contexto político e econômico que o mundo estava vivendo nesse período pós-Primeira Guerra Mundial, e como que esse liberalismo de alguma maneira começou a influenciar na organização e a resistência da classe trabalhadora, também como se demonstra
a globalização da resistência, como ela começa a acontecer, e por que talvez esse caso desses dois imigrantes seja um marco para o início desse processo. Porque a gente estava comentando, né, que pra gente só ter uma noção, o caso se passa em Massachusetts, Estados Unidos, e houve manifestações em solidariedade ao Sacco Vanzetti em diversas partes do mundo, né? Em Buenos Aires, por exemplo, não lembro agora o ano que foi, porque eles, que nem a gente comentou, eles foram presos em 1920 e executados em 27, mas houve uma manifestação que, na verdade, foi uma greve em apoio a eles, que colocou na rua 300 mil pessoas em Buenos Aires. 300 mil pessoas em Buenos Aires protestando contra um caso que se passou em Massachusetts, né? E em São Paulo também houve, né, Vitor? Teve algumas manifestações e a imprensa, né, operária e anarquista aqui de São Paulo, a Plebe, né, a Lanterna, eles divulgavam as ações e as atividades, né, as conferências que eram feitas pelo Comitê Pro Sacco Vanzetti, né? Então é interessante perceber nesses jornais, né, como que esses comitês eles estavam articulados com outros comitês de outras regiões, né, dos países mais próximos, né, da Argentina aqui perto, do Uruguai. Então eles estão em diálogo em relação a algo que tinha acontecido nos Estados Unidos, né, por conta da prisão do Sacco Vanzetti, né. Então eu acredito que seja algo do tipo, esses trabalhadores, a classe operária naquele momento, né, carregando, né, muito para suas experiências o que desde a Internacional vinha sendo feito como debate, né, que as lutas elas teriam que transbordar as fronteiras das nações e que a classe operária ela teria que se emancipar por ela mesma, né? E mesmo naquele momento, na década de 20, um nacionalismo fudido, assim, né? Acho que essa pauta internacionalista ela era muito presente ainda nas discussões dos meios operários, né? E aí, só para retomar esse caso em particular, o Sacco Vanzetti são 2 militantes italianos que são acusados de primeiro momento de porte ilegal de arma, e depois, conforme o caso vai ganhando notoriedade, um assalto seguido de homicídio que houve numa fábrica de sapatos. Eles dois são usados como bode expiatório, e aí vão, desde 1920 até 27, passar por uma série de processos que vão ser posteriormente demonstrado como ele foi forjado pelo Estado a fim de perseguir ideologicamente esses dois italianos anarquistas. Então esse contexto da repressão de Estado, nessa busca por criminalizar e impedir a manutenção e ampliação dos movimentos sociais, essa questão do racismo, né, de você olhar para o imigrante enquanto um ser potencialmente perigoso que está colocando em xeque a harmonia e a liberdade dos indivíduos estadunidenses naquele contexto, e principalmente pensar nessa perseguição política, como que o anarquismo num contexto do pós-guerra, a gente teve uma posição bastante clara dos militantes anarquistas, uma perspectiva internacionalista, antimilitarista, anti-guerra, e como que esse discurso, sendo perigoso para o Estado e para a legitimação desse, como foi, o Estado amplo? O Estado amplo, né? Para a legitimação desse Estado amplo, como que os órgãos oficiais do Estado vão usar quaisquer provas possíveis para incriminar esses lutadores pela liberdade. Ou seja, então Sacco Vanzetti é um episódio que dá pra pensar muita coisa sobre hoje em dia, né? O tema da migração, xenofobia, repressão, cadeia, internacionalismo, muita coisa. Então a gente deixa o filme Sacco Vanzetti como a dica cultural da semana. Assistam o filme, foda-se a Netflix, viva o Pirate Bay, tá lá o vídeo. Viva o Torrent, vamos manter a cultura do Torrent ativa e viva. Sempre no Fogo de Vida que a gente recomendar um filme, sempre a gente vai recomendar o Pirate Bay, tá bom? Nunca a porra da Netflix. E agora a gente tá encerrando o primeiro episódio do Antinomia. Valeu, Adriano. Quer deixar um recado, um abraço? Manda aí. Quero deixar um abraço para todo mundo que aguentou essa 1 hora de
reflexão e trocas aqui e dizer que semana que vem a gente volta. Você, Vitor, quer deixar uma mensagem para os nossos queridos ouvintes? Obrigado. Bom, então esse foi o Antinomia e agora ponto final e até a semana. Valeu, gente. Antinomia, programa da Biblioteca Terra Livre com a Antena Zero, produzido e apresentado por Eduardo Cunha, Adriano Skoda e Vitor Arragon. Produção técnica, Chiclé. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.